Olá, seja bem-vindo à Jornada da Empresa de Resultado. Aqui é a Raquel e durante esta semana vou compartilhar com você o caminho para ter uma empresa com funcionários comprometidos em entregar resultados. E essa semana foi criada para você que sente que as equipes de trabalho da sua empresa não estão 100% focados em entregar resultados que você espera e que está preso em tarefas no dia a dia da empresa e não consegue focar no estratégico. Durante os próximos dias vou te apresentar um plano detalhado de como você vai conseguir resolver problemas que estão impedindo você de ter a empresa onde todos os colaboradores têm apenas um foco: entregar resultado. E pode parecer que isso seja algo distante, mas eu quero apresentar o relato de empresários que conseguiram transformar a realidade de suas empresas através do plano que você está prestes a conhecer durante esta O semana. foco do nosso desenvolvedora, no momento em que me encontrava, era no gerenciamento das minhas emoções e nesse papel de liderança, né, de deixar o time com as suas respectivas responsabilidades. Primeiro, no meu desenvolvimento pessoal, houve uma mudança muito grande de chave minha, em termos de o que eu era capaz de fazer, dos meus potenciais. Você conseguiu despertar em mim, e me mostrar, na verdade, fazer com que eu acessasse uma Isabelle que talvez eu não conhecesse. Tu fez com que eu acessasse essas caixinhas e visse assim: "Nossa, mas eu posso ir muito mais além", né. Além de desenvolver equipes, eu posso muito além, em termos de empreendimento mesmo, empreendedorismo, enfim, e mostrar para o mundo uma Isabelle empreendedora, né. Hoje, na verdade, o que ocorre é que eu aprendi, a liderar de uma forma mais assertiva, né, confiando mais e entendendo que dentro do processo da liderança e do desenvolvimento, os teus liderados vão errar, você vai ter que não que você que o erro, hã, que é certo ou errado, não é isso, mas o erro é humano, né, e como lidar com esse conflito dos acertos e dos erros, como gerenciar esses conflitos, para no final, na somatória final, o balanço ser mais positivo do que negativo. Assistir esse relato de hoje traz uma satisfação enorme, pois evidencia que o maior problema de uma empresa são as pessoas, mas que isso tem solução com orientação direcionada e detalhada. E eu vou te mostrar o caminho para você implementar isso na sua empresa. Antes de mostrar como eu ajudei a formar essas equipes e como também você vai poder fazer isso na sua empresa, eu quero te contar como eu aprendi isso. Primeiro, eu ganhei uma equipe de presente quando não estava preparada para liderar, nem para negociar com fornecedores, muito menos para fazer planos de longo prazo. Eu era muito técnica, sabia executar muito bem e gerar resultados por mim mesma. Ser muito bom no que faz não significa saber levar os outros a ter os mesmos resultados, mas a gente acredita que sabe e que pode. E eu acreditei que poderia liderar a equipe, porque afinal sou uma administradora e dominava a técnica de gestão. Só que não, precisei aprender na prática. Primeiro veio a dificuldade de delegar, por causa da crença que ninguém faz melhor do que eu, somado às frustrações por ver situações em que a equipe fazia de um jeito diferente do meu e não dava certo, o que só confirmava a minha ideia. Depois eu percebi que precisava lidar com gente muito diferente e ficava irritada com quem queria muitos detalhes para fazer a tarefa e também com quem não queria detalhe nenhum, simplesmente fazia querendo mais autonomia do que eu estava preparada para dar. Eu vivi o medo de discutir com pessoas da minha equipe porque não queria perdê-los e aí ter que contratar de novo, precisar ensinar tudo de novo. Algumas vezes acabei ficando refém da minha equipe por causa disso. Eu ficava muito incomodada com pessoas da minha equipe que não debatiam direcionamentos comigo, porque para mim é importante discutir ideias. Então a equipe nos tira do sério, né? E talvez já tenha passado pela sua cabeça, como passou pela minha, que eles deveriam saber o que pensamos e como queremos que seja feito, para não ter que explicar muito e aí ter mais tempo para fazer outras coisas. Quando eu pedi demissão desta empresa para ir para outra, cheguei lá e vi uma equipe que sabia muito bem o que fazer, conhecia melhor os processos do que eu, mas eles estavam em conflito. Então era uma outra e nova realidade que eu estava vivendo. E somado a isso, eu estava com o compromisso de fazer a empresa passar por uma auditoria que não ia rolar com uma equipe desajustada. Então a minha dedicação se voltou para isso. Eu consegui alinhar uma equipe que trabalhava em 4 cantos diferentes e fazê-los trabalhar de uma forma que se entendessem para fazer o processo acontecer. E foi aí que eu percebi que eu tinha habilidade para influenciar, formar equipes. Então eu decidi sair para ajudar outros líderes. Agora, como consultora, logo de início, peguei uma equipe que tinha acabado de se formar e que precisava que seus comportamentos e atitudes fossem ajustados. Eu não sabia, mas a ideia era preparar essa equipe para colocar a empresa no cenário internacional. Mesmo sem ser a líder deles, consegui aplicar o que eu havia aprendido com as minhas equipes, conseguimos ajustar e fazê-los trabalhar juntos de um modo colaborativo para realizar uma grande transformação na empresa.
E o resultado que vemos hoje deste trabalho foi ter 3 gerentes preparados para assumir unidades em outros países. Se o alinhamento da equipe não tivesse acontecido, eles poderiam ter sido demitidos e levado com eles conhecimento técnico, que afinal foi construído durante muitos anos. Surgiu em mim algo do tipo: ok, e se eu replicar isso em outros lugares? Foi o que eu fiz. Tive a oportunidade de ter acesso a outras empresas, outras equipes, outras pessoas, repliquei o passo a passo e o que tivemos foi um resultado incrível. Após isso, já são 8 anos fazendo o mesmo processo em empresas e os resultados continuam vindo. Com esses resultados, ficou claro para mim que eu poderia ajudar donos de empresas a formarem times que se comprometem com os resultados. Eu entendi que o passo a passo que aplicava nas empresas gerava comprometimento e fazia com que as equipes de trabalho focassem no resultado. Mas seria impossível ensinar isso? Como tirar da minha cabeça e colocar de uma forma estruturada que pudesse ensinar empresários a fazer o mesmo? E eu fui estruturando passo a passo, analisando exatamente o que funcionou melhor para desenhar um método que fosse replicável. Além da prática com as equipes, eu fui buscar embasamento científico que sustentasse o método e usei como base teórica principalmente a neurociência e a psicologia positiva. Assim surgiu um método Lidere, um passo a passo focado em treinar equipes para entregar o resultado que você e a sua empresa precisam. E eu apliquei o método em grandes empresas, pequenas empresas e mais do que isso, eu ensinei minha equipe a replicar o método. Nós vimos transformações nos times e nas pessoas que começavam a se comprometer e ter foco para obter resultados. Eu quis aplicar em mais empresas, porque me dói ver empresários com dificuldade por falta de gestão da equipe, comprometendo os resultados. Eu não quero mais ver uma empresa quebrar, fechar, sonhos se acabarem por falta de orientação e treinamento. E como empresária, fica claro para mim o desafio que vivemos quando a equipe não está comprometida com os resultados. Só que os resultados, eles dependem de equipes realizando processos muito mais do que ter equipamentos, sistemas disponíveis ou outros recursos. E eu decidi colocar meu foco para trabalhar com empresários. É você, empresário, que precisa criar uma cultura que permita às pessoas entregarem seu potencial. Eu também acredito que pessoas querem contribuir, mesmo porque isso é natural para o ser humano. Muitas vezes o empresário e o empregado só não têm clareza do como alinhar propósito e potencial para a realização dos resultados. E quando não há alinhamento, o ambiente de trabalho fica estressante para todos. E o trabalho, ele é uma das áreas mais importantes da nossa vida. Se ela não estiver funcionando, ela afeta todas as outras áreas da vida, como, por exemplo, o social. Quando nos reunimos para falar mal do outro lado, o patrão fala mal de empregado e vice-versa, também impacta no físico, quando pessoas adoecem por trabalhar em ambientes estressantes. E aí o financeiro, que no final não decola. E eu quero ajudar a melhorar o ambiente de trabalho e ajudar pessoas a prosperarem em um ambiente menos estressante. Por isso, hoje, eu quero te mostrar os 5 erros que fazem empresas quebrarem. Sim, eu tenho anos trabalhando diretamente com empresas, eu sei exatamente quais são os erros que levam uma empresa para o buraco. Primeiro, eu quero te convidar a pensar naquela frase do Mário Quintana: não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim que elas virão até você. Essa frase nos faz pensar que muitas vezes queremos ardentemente algo e nos dedicamos tanto ao resultado final que nem sempre vemos que é no processo que vamos conseguir o que queremos. Por exemplo, se você quer uma família feliz, cultive os relacionamentos. Se quer ter bons clientes, atenda às necessidades deles. Se você está pensando em sair por aí, colhendo lucro, pegando todas as borboletas, você pode não ter tempo para se dedicar a cuidar do jardim como um todo. E a energia será maior para pegar as borboletas correndo atrás delas. Se você ficar olhando só para o quanto ganha, pode te levar a tirar mais recursos de investimentos que manterão a sobrevivência da empresa. E querer, por exemplo, negociar salários mais baixos, contratar pessoas menos experientes que trarão mais dor de cabeça do que lucro. Fazer isso mostra um pensamento estreito que leva à perda de oportunidade, à estagnação e mais ao enfraquecimento do negócio do que realmente ao aumento de lucro. É o mesmo que o jardineiro não adubar o solo e você vai virar um empresário rico de uma empresa pobre. Se você exige muito da equipe e dá menos em troca, a equipe se desmotiva. É como colher resultados positivos e dividir os prejuízos. E às vezes eu penso que alguns empresários não percebem que a equipe vê esse movimento, mas isso vai te levar para um buraco bem fundo, cavado por uma equipe desmotivada. Mas olha que o investimento não é só em dinheiro, há recursos importantes, como investir mais seu tempo em planejar, investir seu tempo para orientar a equipe, é colocar a mão na massa, na terra, cultivar o solo. Empresários que têm equipe comprometida com os resultados são aqueles que pensam em prosperidade, não apenas em lucro. A prosperidade te leva a pensar na satisfação dos clientes, no desenvolvimento da equipe, é o crescimento sustentável, bem-estar geral dos negócios e de todos os envolvidos. Empresário que foca em lucro perde produtividade porque a equipe cansa e desmotiva. Nesse ambiente, a criatividade para a melhoria do processo e para atender melhor os clientes fica pequena.
E o que você verá é essa criatividade sendo usada para dar mais justificativas para se defender dos problemas. Então, empresário, pensa bem. O primeiro erro é pensar no lucro e não na prosperidade. Agora pense comigo. Você vai tirar férias com a família, entrar no avião, você espera que o comandante tenha um plano de voo bem definido e que cada pessoa da tripulação saiba seu papel. Imagina só, se não tiver claro. Imagina o comandante não orientar a tripulação. O copiloto ajustará os instrumentos para a rota que ele acredita ser o destino. Os comissários não saberão orientar os passageiros. E nesse cenário, todos, tripulantes e passageiros, correm o risco de não chegar ao destino escolhido. Parece bizarro, mas é isso que vejo em muitas empresas. A equipe fazendo algo sem saber para onde estão indo. Ou seja, não sabe o objetivo. Você contrata pessoas experientes para a sua equipe, às vezes até porque alguém da sua confiança indicou, dizendo que essa pessoa é muito boa, que já deu resultado em outra empresa. E por acreditar que ela já sabe o que fazer, não diz como você quer que seja feito na sua empresa. Mas na sua empresa, a forma de fazer é diferente. E só a experiência técnica não resolve. Para mim, parece que você quer que essa pessoa leia seus pensamentos sobre como trabalhar na sua empresa. Pensar que as pessoas podem ler seus pensamentos e saber para onde você quer conduzir seu negócio é um grande perigo. Isso não pode acontecer. O que acontece se cada colaborador definir isso agora? Conflitos internos entre produção, comercial, financeiro, vai gastar mais do que o necessário por falta de planejamento, o que aumenta os custos operacionais e prejudica a saúde financeira da empresa. Também tem os atrasos na produção de atividades, nas entregas do produto, e isso leva a insatisfação ou perda de clientes. As estatísticas do Sebrae mostram que quase 30% das empresas fecham em até 3 anos por má gestão. Fazer parte dessa estatística é matar seu sonho. E a pesquisa do Sebrae também mostra que as empresas que sobrevivem são as que fazem gestão, só que não dá para fazer gestão sem saber aonde ir. Não adianta ter o melhor empregado se você não dá direção. O que você vai ter é um monte de excelentes jogadores brigando pela bola. E aí eu te faço uma pergunta. Por que sua equipe não dá resultado? É difícil de responder, não é mesmo? Pois é, o segundo erro é acreditar que basta contratar pessoas experientes e colocar para trabalhar e vai dar certo. Afinal, elas sabem o que fazer. E neste momento, eu te convido a se imaginar de férias em uma cidade onde você não leva mapa ou guia. Vai se aventurando e descobrindo, porque afinal está de férias. E aí, quando você retorna, vai contar suas experiências aos amigos e eles começam a perguntar: você viu isso? Você viu aquilo? Eram as melhores atrações e você simplesmente perdeu porque foi sem mapa e sem um livrinho do guia da cidade. Então, isso é algo como ir a Roma, não visitar a Basílica de São Pedro e não ver o Papa. Até pode fazer isso? Sim, pode. Mas será eficiente? Certamente não, porque vai perder as melhores atrações da cidade, aquelas que todo mundo comenta, só por não saber se localizar. E o que tem férias em comum com a empresa? Bom, um dos meus clientes está em recuperação judicial, sabe por quê? Porque a equipe de vendas, na ânsia de vender, vendeu para empresas que estavam com baixa classificação no mercado financeiro por não serem bons pagadores. E aí, também imagina que a sua equipe de venda está oferecendo descontos e prazos de pagamento para clientes, como se fosse o período da Black Friday. No final, você vai ver que a conta não fecha. Ah, parece exagero. Talvez, só que eu já vi isso acontecendo em empresas. Quando o empresário toma o conhecimento, já tem um estrago acontecendo e um problema a ser resolvido. E o preço dessa desorganização é mais caro que aquele cafezinho gourmet do aeroporto. Mas não está tão longe da realidade de muitas empresas que operam sem processos definidos. E sabe o que é pior? Enquanto você fica aí achando que ter processos é o mesmo que burocratizar sua empresa, seus melhores empregados estão procurando vaga na concorrência. Por quê? Porque eles estavam mais perdidos que turistas em cidade grande sem GPS. E assim, a motivação se desintegrou. No fim, você fica sozinho, tentando apagar incêndios com conta-gotas, enquanto vê seus clientes pulando fora bem rápido, antes que eles se queimem com você. E eu já ouvi dizerem que eu faço tempestade em copo d'água com empresários que subestimam o impacto devastador que a falta de processos claros tem em sua empresa. Não se engane, isso não é simples detalhe operacional, é uma ameaça silenciosa para a existência da sua empresa. A ineficiência causada pela falta de processos leva você a tomar decisões de forma reativa, com a sensação de ficar apagando incêndio a cada minuto. E você pode não ver, mas está perdendo dinheiro. E aí eu te faço uma pergunta. Por que você não arruma tempo para organizar os processos da empresa? Esta pergunta também é difícil de responder, não é? Por isso, este é o terceiro erro que pode fazer sua empresa fechar. É querer que a equipe chegue ao resultado sem mapa. Pois é, você pode estar cometendo dois erros. Não dizer para a equipe aonde ir e nem ter um mapa. Será que é porque você não quer mostrar um mapa da mina, onde está o tesouro escondido? Você quer ser o primeiro, ou a primeira a chegar lá? Claro que não. E eu não estou julgando ninguém. E mesmo porque seria insano pensar assim. O fato é que empresário nasce porque olha uma oportunidade, tem um sonho a realizar, mas nem sempre sabemos explicar claramente nossos sonhos. E olha o que acontece. Você identifica uma oportunidade
tem um conhecimento técnico muito forte sobre isso e vai. Por exemplo, uma boa cozinheira olha uma oportunidade, uma demanda em um bairro e abre um restaurante. Um mecânico percebe que ninguém trabalha como ele e abre uma oficina. E o engenheiro civil pode abrir uma construtora para construir casas diferentes. Até aí, tudo bem, para iniciar um negócio. A armadilha é ficar preso na crença que ninguém faz melhor que você. E vamos ser honestos aqui. Esse seu eu faço melhor é, na verdade, um grande forte. Socorro, tenho medo de perder o controle. E você fica como um malabarista tentando equilibrar 50 pratos ao mesmo tempo, com medo que ninguém quebre um se você passar para eles. E ao controlar tudo, você toma muitas decisões ao longo do dia e estabelece uma cultura organizacional de dependência. Em vez de ter uma equipe comprometida com os resultados, terá uma equipe desmotivada fazendo o que é mandada. Mas, Raquel, e se eles fizerem errado? E aí eu te respondo: sabe o que é pior alguém fazer errado? É você fazer tudo certo, mas sozinho, enquanto sua saúde afunda rapidinho. Lembre-se, um verdadeiro líder não é aquele que faz tudo perfeito, mas aquele que cria um ambiente onde a perfeição pode florescer nas mãos de muitos. Se você continuar achando que só o seu jeito é certo, prepare-se para lidar com uma equipe de descomprometidos rumo ao abismo do fracasso. Você sabe que é difícil abrir mão do controle e perder o que conquistou. Por isso, o quarto erro é: eu faço melhor que qualquer pessoa. E eu realmente acredito que ninguém faz igual a você, mas a equipe pode melhorar o processo com as experiências do dia a dia e fazer melhor que você, sim. Agora, sabe o que eu acho muito legal nas empresas? É a contratação de uma pessoa. É uma alegria para os dois lados, um empresário. Finalmente terei alguém para me ajudar com essa tarefa. E o empregado, que bom que finalmente eu tenho um trabalho e salário. E tudo bem que às vezes ele pensa mais no salário, né? E aí os dois assinam um contrato e isso até parece como um casamento. Todo mundo feliz, até que um não faz exatamente o que o outro espera, porque também nem tudo estava no contrato, não estava tudo claro. É aí que vejo uma situação que eu acho muito engraçada. Alguns empresários pensam que são mágicos e querem apenas algumas palavras mágicas iguais aos do Harry Potter para fazer a mágica acontecer num piscar de olhos e transformar introvertidos em mestres do network, fazer analíticos virarem criativos malucos e converter aqueles procrastinadores em máquinas de produtividade. Será que você já tentou mudar alguém só falando o que e como deveria fazer e nada acontece? Pois é, aí eu fico pensando, quem precisa de anos de desenvolvimento pessoal quando temos o poder da mágica gerencial? Sabe por que essa abordagem é um tiro no pé? A personalidade é como uma receita única, que combina genética, experiência de vida, ambiente, processos cerebrais. Ela não é algo que pode ser alterada da noite para o dia, como trocar uma roupa. Embora nosso cérebro tenha a capacidade de mudar, essa mudança exige tempo, esforço, repetição. Pense em você mesmo, as mudanças que você já fez, né, por sua vontade, para realizar um propósito para a mudança não foram para seguir ordens externas, enquanto você precisou se desafiar para mudar. Ao tentar criar um funcionário perfeito, você pode acabar criando uma criatura que nem sabe o que é. É como um Frankenstein. Ou pior, as pessoas começarão a usar máscaras no trabalho, fingindo ser que não são. E o ambiente de trabalho será tão autêntico como uma nota de R$ 3. Me diz, como que é alta performance nesse ambiente? Quando alguém tenta mudar outra pessoa apenas dando instruções, pode criar resistência, porque a pessoa vai sentir que a sua identidade está sendo desrespeitada. E nesse caso, você cria um ambiente perfeito para a falta de respeito. Imagina você dizer: eu confio em você, mas o outro ouve: por favor, mude quem você é. O que acontece é que a confiança evapora rapidinho. Sinceramente, você acredita que um ambiente assim pode ser produtivo? Sua equipe gastará a energia criativa para se ajustarem ao ambiente e não sobrará quase nada para fazer um bom trabalho. Então me diga, quando foi que você mudou alguém? Nem mesmo seu cônjuge, que é com quem você convive na intimidade. Por isso, o quinto erro é: posso mudar qualquer um. Bom, pessoal, hoje aqui você aprendeu que não adianta colocar foco no lucro se você não pensar em prosperidade do seu negócio. O risco da empresa definhar é maior que qualquer lucro que você venha obter. Eu te mostrei por que contratar profissionais experientes para sua empresa não vai te trazer resultados se você não orientar claramente sobre o rumo que você deseja e quer para a empresa e também acompanhar os resultados. Sem fazer gestão, o risco de engrossar as estatísticas de mortalidade de empresas divulgadas pelo Sebrae é grande. Você também viu que precisa ter processos que orientam a equipe e vai ficar muito difícil chegar a um resultado sem mapa, porque leva você a agir de forma reativa e ficar com a sensação de apagar incêndio a cada minuto, perdendo dinheiro. Você viu que pensar que faz melhor que qualquer pessoa vai criar uma equipe dependente e que tentar mudar as pessoas quebra a confiança e a equipe vai demorar para chegar mais ao resultado, porque simplesmente estão agindo de forma forçada para te atender.
E eu quero saber o que mais te trouxe reflexão sobre o que está impedindo de ter uma equipe comprometida com os resultados. Então, coloca lá no grupo seus comentários e dúvidas e eu e a minha equipe responderemos todas. E aqui é até onde podemos chegar nesse momento para trazer para você mais insights sobre o que está impedindo você de ter uma equipe comprometida com o resultado. No próximo episódio, vou falar sobre os pilares do empresário influente para ter uma equipe comprometida com os resultados. Eu tenho certeza que participando do próximo episódio, você se sentirá muito mais seguro para lidar com qualquer pessoa da equipe e liderar para os resultados. Então, eu te espero lá.